então, dos conceitos, né, da primeira aula da disciplina de produção e materiais. Sempre que você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, durante o conteúdo, cliquem ali no levantar a mão, né, fica melhor para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, enfim, né. Eventualmente, aí, quem está com problema no microfone, né, pode também mandar uma mensagem pelo chat ali. A gente demora um pouquinho mais, às vezes, para ver a mensagem no chat, né, mas a gente dá uma olhadinha ali para ver se alguém deixou alguma mensagem, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro conceito da nossa disciplina de produção de materiais, né, está na tela aí para vocês, a empresa e o seu objetivo fundamental. O primeiro conceito que vem, né, é do autor bem conhecido de vocês, que é o Chiavenato, né. Vocês devem lembrar ainda lá do primeiro ciclo, né, quando tiveram TGA, é um autor muito utilizado naquela disciplina, né. Ele tem um livro bem famoso, né, Introdução à Teoria Geral da Administração. Chiavenato é um autor aí bem utilizado, né, na área de administração, com frequência, né. E ele tem essa conceituação que é bem interessante, né. Ele diz que a organização, né, o objetivo fundamental nela, a organização social, ela utiliza determinados recursos para atingir determinados objetivos. E vejam que interessante, ele começa essa definição, né, com organização social. E já traz, né, em primeira perspectiva, que o elemento mais importante, né, na organização são as pessoas, porque a organização social ela é formada de pessoas, de indivíduos, né, e eles são os indivíduos que vão depois, utilizando os recursos dessa mesma organização, né, para fazer com que os objetivos organizacionais sejam atingidos. Então, em suma, sem pessoas, não há quem utilize os recursos, portanto, não há atingimento de objetivos. Então, a organização social é um elemento fundamental, primeiro, né, sem o qual não há como alcançar objetivos, não há como utilizar os recursos da melhor forma possível. Por quê? São as pessoas que são criativas, são as pessoas que resolvem problemas, são as pessoas que tomam decisões, são as pessoas que utilizam os recursos, que programam sistemas, que interpretam dados, né, que fazem uso dos elementos mais diversos disponibilizados pelas organizações para que elas atinjam seus objetivos. Então, começamos daí, né? O elemento essencial, fundamental, principal nas organizações são as pessoas, porque elas é que são a organização social. De fato, né? Não existe empresa, não existe sociedade, não existe país, né, sem pessoas. A existência do elemento humano é que faz o surgimento de objetivos, né, daqueles mesmos grupos humanos que vão buscar, no uso dos recursos, atingir determinados objetivos. Então, começa por aí. Então, já vamos notar, né, que essa disciplina de produção de materiais, ela tem conexões, né, com outras áreas do conhecimento da administração. Já vai ter uma conexão importante aí com a área de gestão de pessoas, porque a área de treinamento e desenvolvimento, que é um subsistema de gestão de pessoas, ela é muito importante para a área de produção e materiais, porque para produzir, seja produtos ou seja serviços, a gente precisa de pessoas que vão tomar decisões, resolver problemas, usar máquinas, recursos, equipamentos, né, e transformar aquilo em produto e serviço que vai ser vendido para a empresa atingir seus objetivos. Então, eu preciso treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas, investir no elemento humano. Então, esse conceito do Chiavenato é o inicial. A administração da produção e operações, né, então vai ser esse conjunto de atividades que vão levar, de atividades realizadas pelas pessoas, pensadas pelas pessoas, né, vão levar a organização à produção de um determinado bem ou serviço. Então, quando a gente falar em produção, aqui nessa disciplina, a gente está falando da produção de um bem, que é algo tangível, né, ou então da prestação de um serviço, porque um serviço também é produzido, ele é elaborado, processado, transformado para atender um determinado mercado consumidor. E veja a palavra que eu usei agora, né? Mercado consumidor é uma outra conexão da área de produção de materiais com outra área de conhecimento da administração. Por quê? Por que as empresas produzem um bem, um serviço, né?
Sim, pode falar. Serviço seria tangível ou intangível? Intangível. Tá? Obrigada Então, pela informação. nada. Então, gente, tem uma conexão com outra área do conhecimento, que é o marketing, né? Vejam que eu usei essa frase no finalzinho, né? Por que que uma empresa produz um bem ou um serviço? Para atender um mercado consumidor. E o que que a gente aprende lá no marketing para atender o mercado consumidor? O produto ou o serviço, ele tem que atender necessidades, desejos ou resolver problemas de um determinado público-alvo. Então, sim, né, a produção de bens ou serviços, né, vão nessa direção. Então, tem diversas conexões, né, da área de produção com as mais diversas áreas do conhecimento da administração. Muito importante, gente, os objetivos da administração da produção são 5. Esses objetivos são determinados lá pelo autor Slack-Nagel, né? Ele traça lá os principais objetivos da administração de produção. Os objetivos são custos, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade. Todos eles em conjunto. Um depende do outro, um impacta no outro. Tá? Então, esses são 5 objetivos. Para a empresa obter o sucesso, alcançar bons resultados, ela precisa atingir esses objetivos, cumprir com esses objetivos. Então, vamos ver um por um. Custos. É importante porque a empresa precisa controlar os custos atrelados ao processo produtivo. Em que sentido? Bom, vamos ter custos positivos e custos negativos, por assim dizer, né? Custos bons e custos ruins, também, por assim dizer, entre aspas. O que seria o tal do custo bom, né? Se eu produzir mais produtos para vender mais, eu vou ter mais custo com matéria-prima. Estou produzindo mais, vou precisar de mais matéria-prima. Então, em tese, esse seria um custo bom, né? O que seria o custo ruim? Bom, produzindo mais, se eu tenho pouca qualidade no meu processo produtivo, eu posso desperdiçar mais matéria-prima. Então, tem o custo do desperdício. Isso não vai virar venda, né? Eu desperdicei. Esse seria, entre aspas, aí, o custo ruim. Então, desperdício de matéria-prima é custo ruim, e o custo bom seria, né, um gasto maior com matéria-prima, porque eu estou produzindo mais. Mas ambos devem ser controlados pela organização, né? É um objetivo dessa organização, das organizações, manterem uma boa margem de lucro. Para isso, ela precisa controlar os seus custos. Então, esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, qualidade, né? Qualidade dentro do processo produtivo, justamente para não ter impacto nos custos. E vejam o que eu falei antes, né? Os 5 objetivos estão interligados, então, com mais qualidade, eu desperdiço menos matéria-prima, reduz o meu custo. Qualidade está ligada a custos. Quanto mais qualidade no processo produtivo, menos perda, menos custo. E claro, né, essa qualidade também se reflete, deve se refletir no produto ou serviço prestado, entregue ao cliente final. Tá? Então, é mais um objetivo da administração da produção. O terceiro objetivo é a rapidez. Tá? Rapidez no seu processo produtivo levará ao que? A empresa entregar mais rapidamente ao cliente final o produto pronto, o serviço prestado, né? Isso é importante. E também, né, no tempo acordado entre a empresa e o cliente. Quanto mais rápida for a entrega após a compra, né, maior satisfação a esse cliente que é atendido em tempo menor, né? Isso, inclusive, é um elemento competitivo entre as organizações, né? Hoje em dia, é um ponto importante de decisão no momento de uma compra, inclusive, né? Quanto tempo a empresa X leva para entregar, quanto a empresa Y e quanto a empresa Z. Eu pesquiso o preço, qualidade, característica do produto, mas faz parte do processo de decisão de compra. Bom, essa aqui tem mais ou menos o mesmo preço, me entrega em 3 dias. Essa outra leva 7, aquela outra leva 10. Se os preços são mais ou menos iguais e a qualidade semelhante, a tendência é comprar de quem entrega mais rápido. Então, um dos objetivos é rapidez. O próximo objetivo é flexibilidade, em diversos sentidos. Nós vamos trazer aqui, para exemplo, né, a flexibilidade que as empresas devem ter em ofertar diferentes tipos de produtos e diferentes pacotes de serviços, né, a depender, claro, do tipo de empresa.
Então, ao ofertar só um modelo de produto, ela limita a sua atuação dentro do mercado. Quando ela tem diversos produtos diferentes, diferentes faixas de preço, diferentes características, cores, tamanhos, né? Ela vai atender um público maior. Isso leva o quê? Atingimento de maiores resultados e os objetivos, então, são alcançados. Um exemplo clássico disso, né, é lá ainda, né, no início da teoria da administração, lá com Fayol, Taylor e Henry Ford. Né? O Henry Ford foi um industrial, pensador também, né, da administração, que aplicou aqueles conceitos iniciais ali da teoria clássica, da teoria científica, e que produzia um carro, modelo Ford T preto. E não tinha concorrência. Então ele não precisava ser muito flexível em relação à diversidade de ofertas, né? Porque quem concorria com ele, né? Não tinha outros fabricantes ali, o concorrente dele era o cavalo, a carroça, a carruagem, a charrete. Mas à medida em que a indústria se desenvolveu, né? Houve o processo de industrialização, a Revolução Industrial, as empresas começaram a, enfim, ter que diversificar, né, para conseguir competir dentro desse mercado. Então, mesmo uma empresa que tenha uma produção em larga escala, como, por exemplo, veículos, ela busca a flexibilidade. Tem veículos de diversas cores, com diversas características distintas que podem ser escolhidas por esse consumidor, mesmo em alto volume de produção, né? Quanto menor for o volume de produção e mais próximo de uma encomenda, por exemplo, mais customizável é aquela compra. Tá? Isso torna mais flexível, ou seja, o produto se molda, o serviço se molda às necessidades do cliente. Então, quanto mais flexível, mais moldável a necessidade do cliente, mais a empresa está próxima daquele mercado consumidor. Então, o objetivo, flexibilidade. Próximo objetivo, confiabilidade. É um ponto de inflexão. Tá? É uma decisão que o cliente toma a partir daquilo que ela vê, enxerga e se relaciona com determinada marca ou determinado produto. Aquela marca é confiável ou não? Se ela é confiável, aí eu vou olhar, né, os outros elementos, né, que vão causar impacto na decisão de compra. Mas se o cliente decide que não é confiável, os outros esforços e objetivos foram perdidos, né, em termos de qualidade, custo, flexibilidade. Porque se o cliente não confia na empresa, não confia na marca, os esforços antes feitos não tiveram valor. Então, é um ponto de inflexão. Talvez um dos mais importantes dos objetivos é a confiabilidade. Conquistar essa confiança do cliente, né, cumprindo e seguindo os acordos que foram estabelecidos, né, com esse público, em termos de preço, qualidade, né, do atendimento, do produto ou do serviço prestado. Então, são 5, né, objetivos. Conclusão é que, ao atingir esses 5 objetivos, né, ao realizá-los, né, a empresa, então, vai ter melhores resultados em termos de receitas, vai ter redução dos seus custos e gastos, né, vai ter um melhor resultado em termos de receita, obtendo melhores lucros, perpetuando-se ao longo do tempo. Pessoal, até aqui, dúvidas, perguntas? Tranquilo, senhor. Legal. Se eu ver que vocês estão muito silenciosos, de vez em quando eu vou parar para perguntar, né? Se está tudo tranquilo, estão bem? Se querem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Tá? Josiane levantou a mão, quer falar, Josiane? Não, só tá tranquilo, porque boa parte do que tu tá falando a gente já viu também nas outras matérias, Sim, então tá sim. servindo para lembrar mais. Legal, legal, muito bom. A ideia é essa, né? Essa introdução da disciplina de produção de materiais, relembrar alguns conceitos, para a gente poder aprofundar depois, né? Quando entrar nos cálculos, a gente já ter isso muito bem claro. Bacana. Fernando levantou a mão. Não, era só para complementar o que a Jo falou também, que a gente já viu um bom pedaço, então Isso. acaba não respondendo só. Legal, Fernando, obrigado. A participação de vocês sempre é muito importante, tá? Sempre que vocês quiserem, então, participar, são bem-vindos a participar aí com as dúvidas, perguntas, exemplos que vocês queiram trazer, enfim, também será sempre muito bem-vindo e valorizado aí durante as nossas aulas, tá? Bom, gente, pelo conceito que a gente viu do que a Renato, né, que a empresa, né, é uma organização social que usa recursos para atingir objetivos,
A gente já viu lá os objetivos, né, da produção. Agora, quais são os recursos disponíveis, né, para essa produção, processamento dos materiais para gerar um bem ou um serviço? Então, nós temos os chamados recursos empresariais. Quais são? São recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos. Claro que os recursos humanos são o essencial, o principal, o fundamental, pelas causas que a gente já elencou. Nós temos outros recursos, né? São recursos materiais. Então, o prédio onde a empresa está situada, as instalações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, a matéria-prima, tudo isso é recurso material, físico, né? Tangível, que a empresa vai ou utilizar no processo de fabricação como recurso de transformação, como uma máquina, um recurso de transformação, ou vai ser um material que vai ser moldado, né, um recurso transformado ou transformável para virar um produto, como as matérias-primas, tá? Claro que para isso a empresa precisa de recursos financeiros, né? O capital que vai financiar essas atividades. Então ela vai ter custo com mão de obra, ela vai precisar, né, ter custos lá com seus fornecedores para adquirir as matérias-primas, né? Ela vai ter custos com a manutenção do prédio, a aquisição do terreno do prédio, com as máquinas, enfim, tem recursos financeiros, então, são necessários para a manutenção dos seus ativos, né? E tem os recursos mercadológicos, que são aqueles recursos utilizados no atendimento ao cliente, né? No atendimento ao mercado consumidor, tá? A parte de logística de entrega, pós-venda, né? São todos, por exemplo, recursos mercadológicos, ponto de venda, PDV, enfim, são os recursos mercadológicos. E é claro, né, o recurso humano, como a gente falou, né, são as pessoas que exercem a força, chamada força humana. O que é essa força humana? A força humana é a criatividade, é a capacidade resolutiva, solução de problemas, né, é a capacidade de lidar com situações complexas, né, a capacidade de inventividade, de inovação, a capacidade de transformar, né, coisas em produtos, transformar ideias em serviços, né? É a força humana, então, que é o ponto fulcral aqui, né, o ponto fundamental, essencial no processo do uso dos recursos. Tá? Uma pergunta. Sim. Aqui nos recursos humanos, digamos que mais adiante, como está surgindo muitas ideias, né? Imagina se virar máquinas mais que as pessoas vão perder os empregos. Na verdade... Que aí não vai ter mais força humana, vai ter mais força de máquinas do que humanas. Na verdade, se a gente pensar nisso, né, a gente vai ver que as máquinas, elas não têm capacidade de inventividade. Alguém criou essas máquinas, né? Na verdade, há uma transformação da força humana, né? A gente Mas deixa aí de aplicar diminui uma força operacional para uma força humana, intelectual, né? A força humana é uma força também intelectual, também uma força criativa, né? Então, o indivíduo que antes apertava um parafuso, agora ele programa a máquina que aperta esse parafuso. Ele projeta a máquina que faz aquilo de forma automática, né? Então, na verdade, há uma alteração da aplicação da força humana. Ela sempre é necessária e sempre será aplicada, né? Na verdade, é uma mas em pequena quantidade, né, professor? Intelectual dos indivíduos e dessa força aplicada, né? Assim como aconteceu, né, antes, né, a máquina de escrever, né? O que aconteceu com as pessoas, né, que datilografavam, né? Mudou a forma de trabalho. E essas pessoas não trabalham mais com datilografia, passaram a trabalhar com outra coisa, né? Então, tudo se transforma, né, e tudo evolui. E a humanidade é que provoca essas mudanças e essa evolução. E o humano evolui também, certo? Então, esse medo, entre aspas, né, de coisas novas, né, de mudança, né, ele não se sustenta ao longo dos séculos, porque a capacidade humana se transforma. E as pessoas que executavam aquela atividade que não existe mais passam a executar outras atividades que necessitam de outro nível de especialização, né? Outro nível de aprendizado. Mas Opa, desculpa. Desculpa, eu tenho a mania de interromper, desculpa. Eu tô me referindo assim, ó,
que tem muitas empresas que já estão nessa modernidade. Algumas empresas de carro que fazem, como é que é, carros assim, para venda, elas já usam essa parte de máquinas. Pode ver que muitas empresas de carros, essas empresas que fazem os carros, elas não usam mais. A empresa diminuiu bastante a força humana, né? Aí, mais adiante, como é que vai ficar se a gente ficar muito aumentar mais a criatividade, essas coisas, de inventar mais coisas para melhorar, acaba que a força humana vai diminuindo, né? Por mais que tu tenha que operar uma máquina, tu não vai precisar, vamos supor, de 10 pessoas para uma máquina, entendeu? Tu vai precisar só de uma, duas, máximo. Sim. É que a gente olha para o processo operacional, né? Mas por trás de um processo operacional existe um processo intelectual, né? E um processo técnico, né? Então a gente olha para uma linha de produção. Antes tinha 10 pessoas trabalhando naquela linha de produção, né? Agora não tem mais 10 pessoas trabalhando naquela linha de produção, tem uma pessoa operando a máquina. Mas eu tenho 5 técnicos, né? Que dão manutenção na máquina, que programam aquela máquina. Eu tenho os engenheiros que projetam essas máquinas. Então, de fato, na verdade, né, pode se igualar ou até necessitar de mais pessoas trabalhando em função da tecnologia. E não menos. O que a gente pode ter é menos pessoas fazendo serviço operacional, mas mais pessoas fazendo serviço intelectual e técnico, né? Então, tem uma distinção bem grande aí, uma mudança, né, de paradigma, que é algo mais profundo, né, do que a gente olhar somente para a operação, a gente imaginar que as pessoas precisam fazer coisas operacionais, né? E pelo contrário, né? A força humana, a mais profunda, é aquela que vem, né, da criatividade, da inovação, da mudança, da capacidade intelectual, né? É essa que de fato tem valor, né? Então muda o processo, muda o tipo de serviço, muda a capacidade humana. As pessoas serão sempre necessárias. Só em outra perspectiva, sobre outro ângulo de visão, certo? Mas no primeiro momento, né, sim, a gente não vê mais tantas pessoas num processo produtivo. Essas pessoas estão em outro lugar, fazendo outras coisas, né, programando à distância pela internet, né, dando manutenção quando necessário, fazendo projetos, né, de engenharia. Então, é outro aspecto. Muito bem, gente. Sistema produtivo. O sistema produtivo, ele é composto, né, de entrada, processamento e saída. Então, quando a gente olha para essa figura de uma cadeia de produção, a gente verifica, né, que além da fábrica, que está aqui no meio, né, dessa figura, lá no processamento, no ambiente interno, nós temos, né, outros elementos. Então, em geral, quando a gente pensa em produção, a gente, na nossa imagem mental, pode surgir aquela ideia, uma empresa, lá dentro da empresa, pessoas trabalhando. Isso é um processo produtivo? Não, né? O processo produtivo engloba toda a cadeia, ou seja, desde lá do fornecedor, que vai me enviar as matérias-primas, enfim, até a entrega do produto no ponto de venda ou no meu cliente final. Então, a cadeia de produção, ela engloba todo o processo, não só a fabricação direta dentro da empresa, por exemplo, tá? Então, o sistema produtivo, ele vem dessa ideia, né, que não é nova, lá da teoria dos sistemas. Então, vamos relembrar de novo lá da TGA, né? De onde é que veio essa ideia de sistema produtivo como um sistema aberto? Surgiu lá dos fundamentos básicos da teoria geral da administração. Lá vocês viram, né? Teoria científica, teoria clássica, teoria do comportamento humano, teoria das relações humanas, né? Teoria participativa, e viram também uma teoria muito importante, teoria dos sistemas. Dentro da teoria dos sistemas, a gente tem o sistema aberto. Daí que vem a ideia de um sistema produtivo como um sistema aberto. Tá?
Alguém levantou a mão? No primeiro momento me pareceu que sim. Foi sem querer, talvez? Muito bem. Então, Carolyn, né, colocou ali que foi sem querer. Tranquilo, Kevin. Então, gente, foi lá do sistema aberto, da teoria de sistemas, que vem essa perspectiva, né, de que uma empresa é um sistema aberto. Tá? Lá da teoria do Miller e Rice, né, que estudaram isso na biologia. Né? Então, eles olharam lá a biologia e, por analogia, trouxeram isso para dentro das empresas. O que eles notaram na biologia? Eles notaram que as células, elas se alimentam, né, dos elementos provenientes do processamento, né, da alimentação. O processamento da alimentação traz o quê? Sais minerais, vitaminas, tudo que a célula precisa para fazer seu processamento. Então, a célula alimentada na entrada, né, por sais minerais, vitaminas, né, entre outras coisas, gera o seu processamento. A saída gerada pelas células do corpo humano é energia. A energia que a gente precisa, né? Energia vital que a gente precisa para respirar, né? Para os batimentos cardíacos, né? Para o crescimento dos tecidos humanos. Para a gente pensar, né? O funcionamento do cérebro depende todo da energia. E isso vem desse sistema aberto, que é uma célula. E o Miller e Rice estudaram isso na biologia e entenderam que isso poderia ser aplicado no sistema administrativo, né? Então, foi daí que veio, né? Daí que o Miller e Rice, por analogia, pensaram, não, mas as empresas são sistemas abertos, né? E é assim que funcionam as empresas, assim que se pensa um sistema empresarial. Então, está aqui a caixinha do sistema aberto, né? Na entrada, a gente vai ter matéria-prima, dados, informações, né? Tudo que precisa para a empresa processar e fazer aqueles elementos de entrada virarem um produto final, né, um serviço a ser prestado na saída. Nesse sentido, a empresa precisa, é claro, ser eficiente e eficaz, né, nesse processo, atingindo os 5 objetivos que a gente acabou de ver, né, para que ela tenha, então, o melhor resultado. O nosso ciclo de produção, portanto, né, vai ter mais ou menos duração, a depender do tipo de produto ou do tipo de serviço que está sendo prestado. Óbvio, né? Então, o tempo que vai levar para fazer aquele produto, o tempo que a gente leva para entregar o produto para o cliente final na saída, o tempo entre pedir a matéria-prima para o meu fornecedor e ele me entregar dentro da empresa, isso tudo soma, né? Eu tenho o tempo do ciclo de produção. Esse tempo será mais ou menos longo, a depender desses tempos, tá? Então, a depender do tipo de produto e do processo, da complexidade do processo, podemos ter um tempo maior ou menor para a entrega do produto final, do serviço prestado. Uma construtora vai levar meses para construir um prédio, né? E depois vender os apartamentos e ter a receita das suas vendas. Mas uma padaria, né? Faz o pão no dia, vende no mesmo dia e já recebe a receita das suas vendas. Então, cada ciclo produtivo tem suas características e tem uma velocidade maior ou menor para ter as receitas, né, do resultado do seu processo produtivo. Tá? Então, vamos ver aí os componentes desse processo produtivo. Tá? Nessa ideia, nessa perspectiva de sistema aberto, nós temos os recursos para transformação que estão na entrada do sistema, são as matérias-primas, insumos, dados, informações. Nós temos o próprio sistema produtivo, né, e os recursos que serão transformados nesse sistema produtivo. Nós temos os recursos de transformação, que são as máquinas e elementos utilizados para transformar. Nós temos a saída com o produto ou serviço. E nós temos, claro, né, que ser eficientes e eficazes para que esse sistema produtivo atinja os 5 objetivos. Então, o recurso de transformação, o que é? Os nossos insumos. Aquilo que vai ser, de alguma forma, transformado. Pode ser as matérias-primas, podem ser informações ou consumidores. Matéria-prima processada vira um produto. Informação processada vira um serviço. Consumidores também, né? No processo de prestação de serviço, por exemplo, o médico, né? Então, na entrada desse processo, eu tenho um paciente, né? E no processo, ele recebe uma receita, sai medicado, né? Então também pode ser pessoas, como por exemplo consumidores, dentro desse processo, né, na entrada do processo de transformação.
Os recursos a serem transformados, né? Então, o processo vai depender desses recursos a serem transformados. Dependendo do tipo de recurso, eu posso ter um tipo de máquina, né? Eu posso ter um tipo de equipamento ferramental específico, né? Então, a matéria-prima ou a informação dada que vai ditar qual é o recurso que eu preciso para fazer essa transformação. Tá? Então, nesse sentido, tem diversos tipos de processadores, que dependem do tipo de matéria-prima a ser processada. Eu tenho processadores de materiais, na indústria, por exemplo, eu tenho máquinas, eu tenho equipamentos, né, que vão processar esses materiais, vão transformar a forma física desse material. Eu tenho processador de informações, empresas, por exemplo, de telecomunicações, prestadoras de serviços de internet, de telefonia, são processadoras de informações. Ele tem um outro tipo de tecnologia, equipamentos, porque processam informações, obviamente diferente, né, do processador de materiais lá na indústria. Temos o processador de consumidores, como a gente viu, né? Médicos, hospitais, psiquiatras, fisioterapeutas, né? Esse processador de consumidores vai transformar o estado fisiológico ou psicológico desse consumidor. Então, quem vai a um teatro, quem vai a um cinema, né? Não tem qualquer alteração fisiológica, mas existem alterações de humor, né? Então, quem vai ao cinema, né, tem o seu estado de humor alterado, vai assistir um filme de humor, vai assistir um filme de drama, vai assistir um filme de ação, vai mudar o seu estado de humor, o seu estado psicológico vai ser alterado. Então, o cinema, por exemplo, é um processador de consumidores, assim como o serviço médico é um processador de consumidores também, que aí vai alterar o estado fisiológico desse consumidor. Temos, gente, os recursos de transformação, aqueles que agem sobre o recurso a ser transformado, ou seja, são as instalações, as próprias pessoas que vão manipular a matéria-prima e transformá-la. Temos na saída, portanto, bens e serviços, que vão ser ofertados ao mercado consumidor, vendidos ao mercado consumidor. Então, na saída, é isso que a gente tem. Como produto resultante do processo, ou um bem, ou um serviço a atender esse público-alvo. Claro, gente, que todo esse processo deve ser eficiente e eficaz, ou seja, atingir os objetivos, aqueles 5 objetivos da administração da produção, para alcançar os resultados, né? Como, por exemplo, lucro. Né? Para que essa empresa seja eficiente e eficaz, né, ela precisa, enfim, atender aqueles 5 objetivos. Temos uma tabela comparativa aqui, eu vou usar só os 2 primeiros, né, elementos aqui, né, ou melhor dizendo, um elemento de eficácia e um elemento de eficiência para a gente comparar. A eficiência, ela tem o foco nos meios e nos métodos, ou seja, na forma de fazer para alcançar os objetivos. Né? A eficácia tem o foco no resultado, ou seja, aquilo que foi prometido está sendo entregue, eficácia. No entanto, nós vimos, né, que para que esses objetivos sejam atingidos, algumas competências que são essenciais precisam ser trabalhadas. E essas competências essenciais dependem das pessoas que trabalham nessas organizações. Porque são as pessoas, como disse no conceito que Avenato lá no início, que formam aquela organização social que vai utilizar os recursos para atingir os objetivos. E por isso a gente relembra aqui a gestão por competências, né? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas, né, treinadas, para que as pessoas possam atingir melhores níveis, né, de desenvolvimento e de capacidade para trazer melhores soluções, né, decisões, criatividade, inovação, para transformar, né, tudo aquilo que a gente tem de possibilidades em riquezas, em resultados. Quanto mais as empresas investem nas pessoas em termos de conhecimento, habilidade e atitude, mais as empresas crescem. Quanto mais as empresas crescem, mais a riqueza do país cresce. Né? E aí nós temos um PIB, né, maior, então um país mais rico. Né? Então, por isso, investir em pessoas é tão importante, né, em todos os níveis, inclusive no nível organizacional. Temos que fazer a diferença entre produto e serviço. Já ficou mais ou menos claro, né? O produto é algo tangível, né? Então, eu pego uma matéria-prima, transformo numa mercadoria que vai ser vendida, né? Ela vai ter peso, forma, né? Cheiro, sabor, né? As pessoas vão poder
utilizar, carregar, levar consigo, né, de forma física. O serviço não, né, o serviço ele é intangível, né, não se pode tocar o serviço, né, não se pode carregar o serviço, né, não tem forma palpável, né. O serviço, então, é uma condição a qual o indivíduo é submetido, né, como, por exemplo, o cinema, né, um serviço. Muda o estado psicológico de humor, né, o atendimento médico, né, muda o estado fisiológico, né, então ele é intangível nesse sentido, tá? Mas, de fato, tudo é produzido. Um produto é produzido, o serviço é produzido, né? Sendo que cada um tem as suas características conforme a gente viu. Bom, tanto serviços quanto bens, né, têm características distintas. Como a gente já viu, bem é tangível, serviço é intangível. Mas, possibilidade de manter estoque. Bem dá para manter estoque. Serviço não é possível, né? Aquela história do estocar vento, né? Não é possível estocar vento, não é possível estocar um serviço, né? Padronização de insumos. É fácil padronizar para a empresa de bens, para a empresa de serviço é mais difícil. Depende muito da mão de obra, né? O serviço, mas as empresas de bens têm uma dependência menor, né? Padronização de produtos. Na empresa de bens é fácil padronizar o produto, na empresa de serviço é difícil. Por quê? Depende de cada cliente vai ter as suas necessidades, então as características do serviço vão depender do cliente em si. Como, por exemplo, né, um atendimento médico, né, vai depender da dificuldade de saúde de cada cliente, então não tem como ter um padrão, né, vai depender da análise que vai ser feita daquela situação daquele paciente. Então, serviço é difícil de padronizar. Conceito de administração de materiais. Então, a gente já viu que é preciso administrar os materiais para o processo produtivo acontecer, né? Então, a administração de materiais compõe todo o fluxo de materiais. Então, a gente vai ver rapidamente os 5 elementos que compõem a administração de materiais, que ainda vai dar tempo no finalzinho da gente fazer ali 1, 2 exercícios, né? Antes de encerrar a nossa aula. Então, primeiro elemento da função da administração de materiais, a programação de materiais. Então, a gente precisa determinar, né, nessa programação de materiais, quais são os materiais a serem utilizados naquela produção. Que é o momento que eu sei quais são os materiais que eu vou utilizar para produzir determinado produto, vai para o segundo passo, as compras. Eu sei o que eu preciso utilizar, vou então fazer o processo de compras, requisitar junto ao meu fornecedor a quantidade de materiais necessárias a produzir. O que nos leva à terceira função, que é armazenamento e conservação. Programei a compra, realizei a compra, o material chegou. Preciso armazenar e conservar as matérias-primas, os materiais, dentro do meu estoque, a fim de utilizá-los no meu processo produtivo. Nesse sentido, o armazenamento e conservação leva a que a empresa precisa ter um processo de gestão e controle do seu estoque, seja de matéria-prima, de material que está em processamento, de material que está acabado e pronto no almoxarifado para envio ao cliente final. Então, eu preciso fazer a gestão desse estoque que está lá desde a entrada, em matéria-prima, que está dentro do processo e que já está na expedição com material pronto, acabado. Quinto elemento e último da função da administração de materiais é a ponta final, a distribuição e transporte do produto final para o cliente. É todo o processo logístico final, né, a essa entrega para o cliente. Muito bem, gente. Vimos aí diversos conceitos importantes, né, da nossa disciplina de produção e materiais. Conceitos de produção, né, os seus 5 objetivos, a administração de materiais e suas 5 funções. Como é que ficou para vocês, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta desses conceitos que acabamos de ver na aula 1? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Como falei, né, essa primeira aula e a segunda aula na quinta-feira vai ser mais conceitos, mais simples, né? Depois a gente vai aprofundando e vai entrando nos nossos cálculos e outros elementos aí próprios dessa disciplina. Temos ainda uns 12 minutos finais, né? E a gente vai então postar ali alguns exercícios, né? 1, 2, 3, que dê tempo de fazer nesses 10 minutos, ali no Classroom para vocês. Então ninguém desconecta, né? Eu só vou então postar esses exercícios, tá? Eu posto um exercício, espero ali uns minutinhos para vocês fazerem esse primeiro exercício, depois de pronto, eu já posto o segundo,
e aí às 22 horas a gente encerra a nossa aula. Hoje, como a gente teve contato pedagógico, né, vão ser poucos exercícios, né, 1, 2, 3, aí na aula que vem a gente vai ter já um segundo momento um pouco maior em termos de tempo, né, vai dar para vocês fazerem uma quantidade maior de exercícios, tá? Então, já postei ali no Classroom o primeiro exercício, tá? Vocês podem entrar lá e fazer esse primeiro exercício. Eu vou acompanhando aqui. Caso tenham dúvida, gente, perguntem, participem, tá? Esse primeiro exercício é sobre recursos, né? Recursos financeiros, conteúdo que a gente acabou de ver ao vivo, certo? Luciano, Sim. também já foi postado o PDF dessa apresentação? Acabamos de fazer a apresentação agora, já será postado. Tá. O do contrato pedagógico já está lá, né? Vocês já conseguiram ver? Sim, já consegui ver. Eu estava vendo aqui a apresentação delas. Uhum. Isso aí. Professor, Sim. a minha net caiu por uns 20 minutos, foi bem na hora da chamada, mas eu tô desde o início da aula assistindo. Tá. Tu é o Fernando, né? Fernando. Lucas Fernando. Lucas Fernando. Tá. Aham. Eu vou abrir aqui as chamadas para achar aqui o teu nome. Tá ok. Obrigado. Lucas Fernando Mondelo Mariense, é isso? Sim, esse. Tá. Já atribuí a tua presença aqui, Lucas. Obrigado. Tá por bom, muito lembrar. obrigado, professor. Tá, nada. Professor, Sim, pode falar. para aprender, geralmente eu tenho, para mim funciona bem, eu escrever antes e depois acompanhar a tua explicação. Tu te importaria de disponibilizar adiantados slides das tuas aulas para eu já ir copiando eles? O conteúdo do slide é o mesmo conteúdo que está na apostila. Tu pode ter copiado a apostila direto. Tá? Entendi. Então, faz assim, é até melhor, tá? A minha recomendação para ti, porque os slides, eles são um resumo do conteúdo que vai ser trabalhado. O conteúdo completo está na apostila. Então, eu até prefiro que tu, hoje, por exemplo, aula 1, abra a tua apostila, tá lá, aula 1 na apostila completa. Aí tu faz o teu resumo a partir da apostila. É o material mais completo que vocês têm, tá? Então, para aula 2, quinta-feira, abre a tua apostila, pega ali a aula 2 e faz o teu resumo no caderno direto da apostila, que é o material mais completo. Tá, Josiane? Pode ser? Pode, tranquilo para mim. Certo. Eu acho até melhor, porque aí tu vai ter uma perspectiva maior ainda para a aula. Então, eu vou trazer aqui conteúdo e daqui a pouco tu já estudou lá mais completo, tu pode trazer mais dúvidas, mais perguntas, né? Que pode ser um complemento bem bacana aí para nossa aula. Pode ser? Pode ser, sempre. Legal. Acho que a Josiane vai... Ô, professor, eu vai já respondi a bem nossa- pergunta que estava aqui. Diz aqui, ver pontuação e abrir tarefa. Tu já respondeu o exercício? Já. Tá, então tu Não era pode... para responder? Depois de... Não, eu te perguntei se tu já respondeu, só isso. Não, já respondi, mas aí, Tá. aí quando eu respondi, eu dei finalização, apareceu ver pontuação e abrir tarefa. Isso significa que tu pode olhar o exercício que tu acabou de responder. Só Se está isso. correto, é isso? Clicar de novo nele, ele vai abrir e tu vai ver a tua resposta. Inclusive, quando clica Tá, mas ali, eu abro consegue na ver o ver feedback da pontuação resposta que foi ou abrir cadastrado ali. tarefa? Quando eu passo ali a atividade, vocês fazem essa atividade, ela é respondida, ela fica ali ainda para vocês. Vocês podem entrar de novo e ver qual foi a resposta que foi dada, se está certo, se está errado, inclusive ver a resposta cadastrada ali no exercício, tá? Tá, eu só não sei qual clicar para ver. Se é ver pontuação ou abrir tarefa. Pode clicar em ambas, aí tu vai descobrir o que tem em cada uma, já que tu Qualquer não uma sabe, das né? duas. Então, abre uma, olha lá o que tem, depois fecha, clica na outra, abre e olha. É a melhor forma de tu descobrir o que tem num lugar e no outro. Ok, tá São bom, coisas desculpa. diferentes. Aí tu clica num primeiro, abriu ali, olhou, legal, descobri, tem isso aqui dentro, fechou.
vai, clica no outro. Olhou ali, são coisas diferentes. Aí tu descobriu, vai ser sempre assim. Bom, já ganhei 10, então. Eu acertei. Acertou essa? Parabéns. Legal. Acertei. Muito bem. Fico feliz por ti. É sempre um bom sinal. Quando vocês fazem uma atividade e acertam, eu fico feliz, muito feliz, porque significa que depois, na parte avaliativa, vocês vão acertar também, né? Aí eu abri tarefa, apareceu o exercício da aula. Isso, é o exercício. Quando tu abre em ver tarefa, aparece o exercício. Uhum. Tá, tem mais para exercício? Agora, acabei de postar o exercício 2. Tá, já vou abrir então. Certo? Se tu acertar Mas não esse, tu me apareceu avisa. para mim o exercício 2 ainda. Atualiza a página da internet. Agora vai viu. aparecer. Agora apareceu, professor. Desculpa. Se tu acertar Vou esse, tu me desligar avisa também. Tá, te aviso. Pode deixar. Tá? Combinado. Então, gente, o exercício 1 está em andamento, né? Muitos já responderam, que nem a colega já fez. Nós já recebemos aí do exercício 1 20 respostas. Tá? Estamos aí com 41 conectados. Tem bastante gente ainda que não respondeu, né? Então, estamos esperando que os demais respondam. Por enquanto, dos 23 que responderam o primeiro exercício, 90% acertou. Tá? Eu consigo ver aqui quem está respondendo, inclusive vejo qual é o percentual de acertos da turma nesse exercício 1, né? O exercício 2, então, já foi postado e está já disponível para vocês. O exercício 2 também é, né? Ali sobre o conteúdo. Só uma explicaçãozinha. Ele não precisa estar em ordem, essa questão 6, essa segunda? Não. Pode estar fora da ordem, tá? Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Obrigada. Isso. Eu vi aqui que tem umas mãozinhas levantadas, não sei se era de antes ou tem alguém querendo falar agora. O Fernando, acho que era da questão da chamada, aí tem uma mãozinha levantada do Matheus Fernandes. Foi de antes, gente, ou vocês levantaram de novo a mão? Oi, Luciano, esqueci de abaixar, já falei contigo. Ah, tá, tranquilo. Obrigado, Matheus. Fernando também baixou, era de antes, né? Então, pessoal, o exercício 2 está em andamento, foram 12 respostas, e olha só, gente, 12 respostas certas no momento. Se fosse a prova, eu já tinha passado. A Cláudia está indo muito bem, né? Tô gostando de ver, Olha Cláudia. só, professor, tu viu que tem uma pegadinha, né? Se a pessoa não lê direito.